Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 11 falando sobre orientação a objeto, né? Mais uma parte da aula 11 falando sobre orientação a objetos para iniciantes. E a linguagem que a gente está vendo é JavaScript, né? Então a gente está vendo a diferença de JavaScript para outras linguagens também. Essa é uma parte mais genérica da orientação a objeto, onde eu mostro para vocês todos os conceitos empregados na orientação a objeto. Lembrando, o importante dessas aulas de iniciante é ensinar para vocês o conceito e não deixar vocês com vício em linguagem, tá? A importância dessa parte inicial é você saber tudo que existe no mundo de orientação a objeto, ou basicamente tudo o que você precisa fazer para organizar o seu código da melhor forma, tá legal? Na aula de hoje, gente, a gente vai falar um pouco sobre construtores que a gente viu na aula passada e vai falar também sobre públicos e privados, né? Como que a gente coloca métodos públicos e privados nas nossas instâncias. Muito bom, pessoal. Na aula anterior, então, a gente falou então sobre construtores, né? Legal. Só para revisar o que seriam os construtores. Quando a gente cria uma classe, a gente cria basicamente um modelo onde tem ali funções, né, atributos e métodos, né, funções ou variáveis que vão auxiliar as nossas instâncias para que a gente tenha uma coleção de programas, né? A gente tenha um objeto onde ele tenha comportamentos que vai servir para resolver um problema da gente. Ou seja, a gente vai conseguir encapsular dentro de um objeto algo que você necessita que o software ou que a máquina faça para você, tá legal? É para isso que serve uma classe, tá? É você definir atributos ou padrões que esses padrões vão servir para utilizar em cada instância, em cada robozinho que você for lançar para aquele seu programa, tá legal? Bom, gente, a gente viu que nos construtores, utilizando a palavra new, a gente consegue criar uma nova instância, né? Uma instância seria ali uma função ali, né? Como se fosse uma função acoplada, encapsulada, onde a gente tem todas as nossas variáveis e todas as nossas funçõezinhas internas dentro dela, né? Então, isso seria uma instância. A gente pega esse modelo, cria dentro de uma variável, né? Um padrão, onde a gente tem ali outras variáveis internas dela e outras funções internas dela, né? E a gente viu que se a gente utilizar o comandinho new e passar parâmetros para dentro desse nosso construtor, por exemplo, 1,2,3, dependendo da configuração que a gente fizer no nosso construtor, a gente tem como criar uma instância já preenchendo os valores das minhas variáveis, ou seja, já preenchendo os atributos da minha classe, né? Quando a gente faz isso, a gente economiza código, ou seja, ao invés de eu utilizar variável, o objeto é igual a new, o nome do objeto passando os parâmetros, não, na verdade, nome do objeto simplesmente fechando e você colocando i ponto atributo é igual a 1, i ponto atributo é igual a 2, você já poderia utilizar somente o código de criação da instância passando o 1,2 aqui e essa variável i já estaria com os dados preenchidos. É para isso que serve o construtor. Vale a pena revisar isso na aula anterior, se você ainda não pegou esse conceito, tá legal? Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre públicos e privados, né? Quando a gente cria um modelo, ou seja, a gente cria um modelo para ser utilizado nas nossas instâncias, a gente tem como definir dentro desse modelo qual é a forma e como que ele vai trabalhar interna ou externamente, tá? Então, quando você cria uma instância, basicamente, você cria lá um worker seu, né, um programinha, uma instância de algum modelo que você fez, que você tem internamente variáveis que vai utilizar somente no escopo dessa sua classe, ou somente no escopo dessa sua instância, tá? Essas variáveiszinhas que vão te ajudar a resolver alguma função interna que você tem ou externa que você tem, se chamam privados, tá? Porque ela está encapsulada dentro da sua classe e quem cria uma nova instância não tem acesso. Então, essas variáveis e essas funções internas para a sua classe dão-se o nome, então, de privados, né? Porque você não consegue ter acesso externo, tá? As variáveis públicas são variáveis que ficam
externalizadas, né? Que ficam de uma forma com que outro programador ou outra instância consegue acessar e passar os dados de uma variável para outra, simplesmente utilizando essas variáveis públicas. Ou seja, as variáveis públicas é como se fossem portas de entradas para esse mundo aqui, que é o mundo da minha instância. E essas minhas ações externas são ações externas que são portas de entradas para o meu mundo interno da minha instância. Tá legal? Meio confuso, né? Mas vamos pensar da seguinte forma. Imagina que aqui, ó, a gente tem uma instância que a gente criou dessa classe aqui, utilizando lá o atributo, o comandinho chamado new, né? Aqui dentro, gente, a gente vai calcular, por exemplo, a média de alguns alunos. Eu gosto sempre desse exemplo aí porque é um exemplo mais genérico que a gente possa falar para a escola, né? Então, aqui dentro, gente, a gente poderia ter o quê? Por exemplo, soma, uma variável soma, que seria o quê? A variável que vai armazenar a soma das notas desse aluno. Aqui externo, eu iria ter uma variável chamada nota 1 e outra variável chamada nota 2, ok? Aqui eu teria uma outra ação, ou seja, aqui eu vou digitar uma nota, aqui eu vou digitar outra nota, e aqui eu tenho uma ação para calcular, tá? E essa ação para calcular vai se chamar média. Tá legal? Então o que eu tenho aqui, gente? Ó, eu tenho uma instância, que é um programa responsável por calcular uma média para mim, tá? Eu tenho duas portas de entrada. A porta de entrada onde o usuário vai digitar a nota 1 e a outra porta de entrada onde o usuário vai digitar a nota 2. Depois que ele digitou essas notas elas ficam armazenadas em pequenas variáveis dentro dessa minha instância. Tá legal? Depois que elas estão armazenadas, externamente eu vou falar assim, ó, agora me dê a média dessas duas variáveis. O que essa ação vai fazer? Ele vai lá internamente e vai verificar. Ó, instância, você tem a nota 2? Tenho. Você tem a nota 1? Tenho. Tá legal, então variável soma, faça para mim a soma dessa variável com essa variável. E agora você me dê a média dela dividindo isso por 2, tá legal? Quando ela faz isso daqui, ele retorna para mim a função esse resultado que vai mostrar ali na minha tela do meu console ou na minha tela web, ok? Ou seja, é mais ou menos esse o funcionamento. Portas de entradas são variáveis públicas, tá legal? Funções que vai resolver o problema dentro da sua instância que não necessariamente todo mundo precisa enxergar, são funções variáveis privadas, tá legal? Onde você passa os privados para os públicos mostrando na tela do computador, tá legal? Acho que dessa forma fica um pouco mais simples para vocês conseguirem entender a diferença de público e privado. Bom, o que a gente vai fazer agora, gente? Eu vou pegar esse exercício aqui, que é sobre a média, vou criar uma classe junto com vocês e vou fazer esse exemplo bem mais prático lá no computador. Assim vocês vão conseguir enxergar e entender isso que eu estou falando um pouco melhor. Tá legal? Bom, gente, então o que eu vou fazer agora? Vou lá para o computador, executar e eu aguardo vocês então lá no computador. Legal, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai lá para aqueles exercícios que a gente já fez, né? Então se a gente olhar aqui, a gente já tinha feito aqueles exercícios de orientação a objeto. E aí, lembrando, a gente estava passando os construtores que tinha essa classe de cliente, que aí a gente conseguia, na construção, setar as nossas variáveis públicas para que a gente já possa, então, calcular ali ou gravar na memória, como a gente estava fazendo nas aulas anteriores, tá? Eu vou abrir esse exercício da aula anterior, só para a gente dar uma olhada como que ele estava se comportando, tá? Então tá aí tudo bonitinho. Eu passando as instâncias, ele já vai criando para mim, em memória, os dados que eu estava fazendo lá no meu objeto de clientes. Se eu simplesmente duplicar mais um cliente aqui, ó, vocês verão que eu vou ter ali mais um cliente gravado em memória. Agora Sheila Silva, gravado em memória também. O último aqui, Sheila Silva, bonitinho,
conforme o nosso objeto, conforme a gente foi programando, tá? Então, gente, hoje a gente vai fazer aquele exercício que eu mostrei para vocês lá no quadro, tá? O exercício de fazer, então, uma instância de uma classe para calcular a média do usuário, tá? O que a gente vai fazer, então? Eu vou abrir aqui, vou, na realidade, criar uma nova pasta, né? Então, nova folder. E essa pasta aqui eu vou colocar como aula com a data de hoje, dia 1/10 de 2016. Muito bom. Agora eu vou colocar aqui, copiar na realidade esses dois dados aqui para ganhar tempo e vou jogar lá naquela pasta que eu acabei de criar. Então, na pasta do dia 1, vou jogar esses dois dados aqui. Perfeito. Agora é só fazer as alterações que eu preciso, tá? Primeiramente, aqui no HTML, ele estava vinculando o caminho errado aqui, né? Agora eu tenho que colocar aqui o caminho para a pasta do dia 10 e aqui 01, né? Perfeito, que aí vai ficar vinculando de acordo com esse meu arquivo, lembrando que esse aqui é o caminho do meu computador, tá? Quando vocês baixarem esse código de lá do GitHub, vocês colocam isso daqui no computador de vocês. Para quem não sabe o que é o GitHub, gente, procurem lá no Torne-se um Programador. Quando vocês entrarem aqui no Torne-se um Programador, vocês procurarem aqui, ó, por Git, tem uma aula de Git que vai explicar para vocês o que é o Git, como você faz ali, então, versionamento de código com o Git. E aí vocês vão conseguir chegar aqui, ó, nessa parte onde tem códigos e entender como que vocês podem baixar esse código lá no GitHub, tá legal? Então, esse é o GitHub que eu estou me referindo agora na aula, tá? Perfeito, gente. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou alterar essa classe de cliente, essa daqui eu já posso fechar esse HTML aqui também, e eu tenho só esses dois aqui. Todos esses dados aqui eu não vou precisar mais, ok? Porque isso daqui era da instância antiga. O que eu vou fazer agora é pegar essa classe aqui e refazer ela, colocando então classe como se fosse ali uma média de usuários, né? Então, como eu vou calcular a média em cima de uma classe orientada a objeto, o que eu vou fazer? Eu vou dar o nome dela de média, ok? O nome da minha classe vai se chamar média, tá? Eu não preciso desses atributos aqui. Eu não vou ter construtor, porque nesse caso aqui eu não preciso. E o que eu preciso aqui, gente, são os meus dados de entrada, né? As minhas portas de entrada, ou seja, variáveis que estejam fora da minha instância, que sejam públicas, tá? Como que eu defino uma variável pública em uma classe em JavaScript? Simplesmente colocando a palavrinha this. Quando eu coloco this ponto alguma coisa, dentro dessa minha instância ela fica disponível. Ou seja, this é a minha instância atual, tá? Então, se eu simplesmente colocar aqui, ó, this nota 1, vou setar aqui o valor padrão dela como 0 e this nota 2 e vou jogar também o padrão dela aqui como 0, ok? Então eu tenho aqui, ó, duas variáveis, ou seja, variáveis que agora vão se tornar públicas, onde eu, quando criar uma instância de média, eu já vou ter acesso a essas variáveis, tá legal? O que eu vou fazer então para a gente conseguir testar essa instância daqui? Se eu simplesmente rodar esse meu programa aqui com a palavrinha debugger, vou escrever debugger aqui e vou rodar ela no meu browser. Então vou dar 2 cliques nela e vocês vão ver que ele vai parar lá no debugger. Primeira vez quando eu rodo, o meu debugger não é ativado, tá? O que eu preciso fazer? Clicar com direito e ir em inspecionar. Depois que eu fiz isso, eu só dou um reload na minha página, ele vai parar no debugger. Parando no debugger, gente, eu sei que ele está nesse meu programa. E eu sei que eu já vinculei esse meu arquivo chamado cliente, tá? Tudo bem, esse meu arquivo está com o nome errado, a gente vai alterar e colocar o nome dele como média. Porém, a gente sabe que dentro desse arquivo cliente, a gente criou, então, uma classe chamada média, né? Então, o que eu vou fazer com essa classe chamada média? Eu vou vir aqui no meu console e vou digitar aqui simplesmente média. Vocês vão ver que ele tem aqui a assinatura dessa classe que eu acabei de fazer, né? Se eu colocar aqui A é igual a nova instância new de média, o que vai acontecer? Eu estou utilizando aquele modelo onde tem dois atributos públicos, tá? Porque eu estou utilizando instância.nome. O que ele vai fazer? Ele vai me dar uma instância de um modelo que eu acabei de criar. Então agora o A, ele tem uma instância que tem duas variáveis públicas. A ponto. Se eu digitar aqui, ó, nota, deixa eu aumentar aqui a tela, né? Porque eu acho que está muito pequeno.
Prontinho. Então, se eu digitar aqui a.nota, vai mostrar aqui um atributo público nota 1. A.nota 2, está aqui, ó, os dois atributos públicos nota 2. Ou seja, eu criei dois atributos públicos para minha instância, tá legal? O que eu vou fazer então, gente? Eu vou dar um play aqui para continuar. Vou renomear esse arquivo aqui de cliente, vou voltar ele para média, tá? Então, renomear, e vou colocar aqui como média, e alterar o meu arquivo HTML aqui também para média. Perfeito, tudo bonitinho, tudo funcionando do jeito que eu queria. Eu sei que essas duas são variáveis públicas, né? Agora eu quero uma variável privada. Como que eu posso fazer? Simplesmente colocar aqui a variável aonde eu quiser. Então eu vou colocar o comandinho var aqui, ó, simplesmente para declarar que é uma variável que eu estou criando. Até agora eu não entrei nesses detalhes com vocês, porque eu não quero mostrar para vocês o vício da linguagem JavaScript, mas sim o conceito, tá? Mas var, gente, é a forma como você declara uma variável. Existe var, existe let, existe outras formas que você tem como declarar variável no JavaScript. Mas o mais padrão, o que a maioria faz é utilizando a palavrinha var, tá? Então eu vou só definir uma variável, eu posso ou não utilizar, tá? Só para explicar um pouco mais, se eu usar a variável direto é igual a algum valor, essa variável se torna no escopo dessa classe aqui, ó. Ou seja, ela fica pública para essa minha classe, para dentro dessa minha classe, mas não para fora da minha classe, tá? Se eu colocar a palavrinha var, ela fica também privada na instância dessa minha classe aqui, tá? Então, o var, nesse caso aqui, ele é opcional. Se eu tivesse num escopo global, o var, então, seria algo que deixaria essa variável global ou não, tá? Então, essa é a explicação basicamente da linguagem aí, por que eu uso o var ou por que eu não uso o var. Mais pra frente, gente, nas aulas um pouco mais pra frente, vocês vão ver uma aula que eu dei sobre JS-Hint, tá? O JS-Hint, ele ajuda você a validar o seu JavaScript. E ele pega todos esses pontos de var que está faltando, ponto e vírgula que está faltando, fazendo com que você programe do jeito da sintaxe da linguagem mais perfeita possível. Tá legal? Voltando à nossa parte, criando uma variável, então, privada, o que eu vou fazer? A é igual a branco, tá? Essa variável igual a branco aqui, ó, ela é privada dentro dessa minha classe. Ou seja, eu não estou colocando o this aqui. Ó. Se eu estivesse colocando a palavrinha this, essa variável se tornaria pública. Como eu não estou colocando a palavrinha this, ela fica somente para esse escopo aqui, ó, o escopo dessa função, ou seja, o escopo dessa classe. Colocando o var ou não colocando o var. Lembrando, colocando o var é o jeito mais correto, tá? Então eu vou deixar como var aqui, e ela vai ficar, então, dessa instância, dessa minha classe média aqui, tá legal? Perfeito, agora eu vou tentar utilizar essa classe lá no meu programa, tá? Voltando aqui, vou dar um reload na minha página, ele parou aqui no debugger, agora eu já sei que meu debugger está funcionando e já sei que a minha classe já existe. Então eu não preciso mais dessa palavrinha debugger aqui, porque o meu console já está funcionando para mim. Então eu vou só simplesmente remover ele e vou dar um reload na minha página de novo, e minha página agora está pronta para eu começar a mexer os dados lá no console. Vou ir para o console e agora eu vou criar aquela instância novamente. Ó. A minha média, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a assinatura da minha classe média. Então, a assinatura dela, ó, ela tem a nota 1, tem a nota 2, que são métodos variáveis públicas, né, atributos públicos, e eu tenho a aqui, que é uma privada. Perfeito? Agora eu vou tentar criar uma instância. Ó. Criei uma instância, nota que aqui ó, eu só tenho as públicas, tá vendo? Tanto nota 2 quanto nota 1 são as públicas. Aquela privada eu não tenho acesso, ou seja, a.a dá um defined. Aquela minha variável, ela é um elemento somente para esse escopo aqui, tá? Se eu tenho aqui, gente, algum método para calcular algo internamente, eu utilizo essa variável. Por exemplo, a é igual a b, é igual a vezes, sei lá, 8. E aqui eu vou deixar aqui o valor de 2, tá? E aí aqui, gente, eu vou colocar então um alerta, simplesmente para mostrar esse valor de A, tá? Quando eu criar a instância dessa classe, ele vai utilizar também essa variável para mostrar um alerta na tela, tá? Eu estou confundindo as coisas aqui, misturando classe com comandos, mas é simplesmente para você entender que isso daqui está internamente e ele não pode ser executado, não, isso aqui está internamente, desculpa, e ele não pode ser executado de forma externa da sua instância, tá? Então eu vou rodar aqui de novo. O que eu vou fazer? Eu vou criar a instância novamente
E nota que agora que eu criei a instância, ele já executou aquela minha variável e já deu aquele meu alerta desse dado aqui que era interno da minha classe. Ou seja, ele só mostrou o cálculo para mim porque eu dei esse alerta, tá? Então ele só fez isso porque uma função minha externalizou ela. Era algo que estava privado e eu mandei ela para minha tela com o comando alert, que é um comando que vai cuspir isso na minha tela, perfeito? Agora, se eu digitar aqui o meu A, ele também não aparece mais para mim, ou seja, ele está privado dentro daquele escopo dessa minha classe, tá? A mesma coisa funciona para funções, gente. Se eu tiver uma função aqui, ó, que se chama, deixa eu criar uma função aqui chamado mostrar o valor de A, perfeito? Criei essa função igual a function. Então eu estou criando uma funçãozinha aqui para mostrar o valor de A, tá? Então essa é uma nova forma de declarar uma função. Você tem duas formas no JavaScript. A forma que eu já mostrei para vocês, que é essa forma aqui, ou você tem também essa outra forma aqui, que é jogando uma função, um escopo de uma função para dentro de uma variável. Essas duas formas funcionam, tá? Porém, essa forma aqui é a melhor forma quando você está criando objetos dentro do JavaScript. Aqui eu criei também uma função que ela é privada, tá? Se eu vir aqui na minha classe e der um reload aqui agora e digitar o nome média, o que vai acontecer? Ele mostra a assinatura de tudo. Porém, se eu mandar criar uma nova instância, quando eu digitar o A, eu não vejo aqui também o mostrar, ou seja, o meu mostrar ele é privado dentro da minha classe, tá? Se eu quiser executar o mostrar, eu tenho que executar ele de forma privada, não de forma pública, tá? Agora eu quero passar ações privadas para dentro de um método público, tá? Como que eu crio um método público no JavaScript? Da mesma forma que eu criei aqui o método privado, eu crio um público simplesmente utilizando a palavrinha this, ou seja, desta instância eu crio uma função, ok? Mostrar o resultado do cálculo, perfeito? Então eu criei aqui uma instância, certo? Não, uma função da minha instância, porque eu utilizei a palavrinha this, e ela ficou agora pública para esse contexto aqui. Se eu novamente for lá no meu console, dar um reload e mandar mostrar a minha média, ele mostra todas as assinaturas e agora quando eu criar a instância, eu vou ter também a minha função aqui para mim mostrando, mostrar o resultado cálculo, ok? Então se eu digitar aqui a.mostrar resultado do cálculo, ele já automaticamente mostra para mim essa função, mas nota que ele só mostrou os públicos e os privados não, tá? Legal. Agora pensando naquele exercício que a gente fez, gente, o que a gente vai fazer então? Vai criar uma função chamada média, ou melhor, cálculo, e esse cálculo aqui vai mostrar para a gente um alerta da média que eu digitei aqui. E ele vai mostrar o quê? Na minha tela, então um documento. Na realidade eu vou só retornar. Retornar. O que eu vou retornar? O cálculo da minha média, valor 1 e valor 2, tá? Para isso eu vou jogar isso para dentro de uma outra função. Na realidade não, eu vou calcular internamente aqui e simplesmente mostrar esses dados. Para isso eu vou criar uma variável aqui, chamada m, melhor, média mesmo, e essa variável média eu vou fazer o cálculo daquele meu valor, da nota 1, mais a minha nota 2, perfeito, e vou fazer média, melhor, vou isolar isso aqui entre parênteses e vou dividir isso por 2, perfeito? Fiz isso daqui, agora eu tenho uma variável privada dessa minha função que vai calcular a média para mim e vai retornar para mim esse valor definido que eu preciso, tá? Vou colocar o ponto e vírgula aqui para a gente começar a se acostumando com a sintaxe também do JavaScript, tá legal? Então, ponto e vírgula aqui também. Prontinho. Então tá aí, gente. Cálculo de uma função que vai criar uma variável que é privada dessa função aqui e vai pegar os dados das minhas duas variáveis públicas, nota 1 e nota 2, somar, dividir por 2 e retornar para a gente essa variável privada
jogando ela no escopo público, tá legal? Esse método público mostra o dado de uma variável privada. Perfeito. Vamos executar aqui agora, vou criar assim, ó, Danilo, uma variável aqui, var, Danilo, é igual a new média. Perfeito. Aqui eu vou ter, então, a média do Danilo. Então, Danilo, ponto, nota 1 é igual a 8. Danilo, ponto, nota 2 é igual a 9. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma outra variável aqui, var m é igual, vai receber o cálculo de Danilo. Danilo.cálculo. Perfeito? Esse cálculo é o cálculo da função pública que eu criei dentro da minha classe. Perfeito. Fazendo isso, agora eu só preciso mostrar na minha tela. Então, document.write. E o que eu quero mostrar na minha tela? O dado concatenado. A nota do Danilo é de 2 pontos e vou concatenar aqui com M, que é o resultado do cálculo que eu acabei de fazer. Perfeito. Tudo isso organizado, já calculando a média para mim. A única coisa que eu vou fazer é executar o meu programa para ver se deu certo. Executando aqui, tudo bonitinho, mostrando para mim a nota do Danilo é 8.5, ou seja, funcionou perfeitamente o meu programa. Tá legal? Se eu simplesmente vir aqui e botar um debugger, para a gente ver isso passo por passo, vocês vão conseguir entender o que a minha classe fez aqui, tá? Então eu estou indo para a minha classe e aqui eu vou lá no construtor da minha classe, ok? Nesse construtor eu estou jogando 0 para a variável 1 e 0 para a variável 2 e já fazendo as operações que eu tenho privadas dentro da minha classe, ok? Fiz tudo isso daí, perfeito. Saí do meu construtor, estou agora setando as minhas variáveis. Depois que eu fiz isso, eu vou entrar dentro da função calcular, né, que é esse cálculo, e ele vai entrar dentro da função pegando o valor de nota 1 mais o valor de nota 2, dividindo isso por 2 e jogando dentro dessa minha variável privada, chamada média. E eu vou retornar essa minha variável privada média lá para a minha outra variável que eu tenho aqui fora do meu escopo. Ou seja, por isso que isso é público, porque isso eu estou conseguindo acessar fora do meu escopo da minha classe. Ou seja, aqui eu estou dentro da minha classe, aqui eu estou fora da minha classe. Com esse dado na minha nova variável, eu consigo agora, externalizado, mostrar o dado lá na minha tela. Mostrando então a nota de Danilo é 8.5, dando play aqui, executando todo o programa. Perfeito, gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. A diferença então de público e privado, tá? Isso em JavaScript. Em outras linguagens, por exemplo, C#, a gente coloca então a palavrinha private ou public para definir o que é público ou privado dentro de uma classe. Exemplo, uma classe que eu tenho aqui, ó, eu tenho público, tá vendo? Público, o nome de um construtor, público, uma constante, público, um atributo, público, cadê? Público, um método. Aqui eu tenho privado, tá vendo? Privado. Então essa é a diferença do privado e do público do C#. Do Java é bem parecido, é praticamente a mesma coisa, tá? Então no comum aqui, ó, eu tenho private e eu tenho public, então é assim que você define métodos privados e atributos privados e públicos no Java. No Ruby, no PHP, a única diferença é que eles também, o Ruby e PHP são linguagens que não são compiladas, né? São linguagens de script, linguagens dinâmicas e de script, né? Então a forma como você declara público e privado é um pouco diferente. No Ruby, você colocaria aqui a palavrinha private, e aí tudo que vem abaixo disso vira private. E os públicos, ou você deixa assim, sem nenhuma assinatura, que ele já automaticamente pega como público, ou você coloca o nome chamado public, e aí ele também define como público, tá legal? Como public, né? PHP, ele tem a sintaxe parecida lá com a do Java e com a do C#. Você coloca a palavrinha public para deixar como público, né? Ou você coloca a palavrinha private para você deixar como privado ou público quando você estiver definindo uma classe na linguagem do PHP. Ou seja, são conceitos
que eu mostrei para vocês, que tem aí em qualquer linguagem de programação mais avançada, tá? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Espero que vocês gostem, espero que essa informação possa ajudar vocês. Quem gostou, dê um like, comentem, me deixem saber se vocês gostaram dessa aula. Se não, eu posso fazer uma outra aula melhorando um pouco mais, entrando mais no detalhe desse assunto. Tá legal? Bom, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Isso aí, gente, mais uma aula gravada, mais um conceito aí para colocar na cabeça de vocês para melhorar o futuro de vocês. Até mais.